Olá, graça e paz, bom dia! Eu sou o pastor Josimar Ricardo e nesta manhã abençoada de terça-feira, mais um nosso, aquele encontro marcado, né? Marcado com Deus. Eita glória, hein? O nosso devocional Encontro com Deus. E como sempre, a cada manhã, o nosso amigo Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo de Deus, tem trazido a cada manhã uma palavra de Deus para os nossos corações, para juntos sermos abençoados, edificados e transformados pelo poder divino das Escrituras Sagradas. O tema de hoje, eita glória, hein? Você é um filho de Deus? É uma pergunta. Eita glória, você é filho de Deus? Então, assim, a palavra de Deus vai trazer para nós como eu se torno, né? Você, porventura, não tem essa segurança, essa confiança que você é um filho de Deus. A palavra de Deus vem dizer aqui no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 12, que diz o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deram-lhe o direito de se tornar filhos de Deus. Nós sabemos que nós temos a cultura, né, popular de falar, né, ó o filho de Deus, né? Aí eu falo assim, nossa, mas eu passando por tanta luta, eu também sou filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz que a gente só se torna filho de Deus quando nós temos Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo de Nazaré. De outra forma, nós somos criaturas de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Existe uma grande diferença de ser uma criatura, de ser filho de Deus. No Velho Testamento nós observamos e vemos a figura de servo muito através dos profetas, através, né, dos homens de Deus do passado, porque não tem como ser filho se não for por intermédio de Jesus. Então aquelas pessoas que eram vocacionadas, chamadas a fazer algum ministério, algum ofício, eram consideradas servas de Deus. Então, através de Jesus, aleluia, né? Nós temos o direito, algumas traduções dizem assim, que nos deu o poder de se tornarmos filho de Deus. Quando fala de filho, está falando de aproximação, porque antes de Jesus havia uma separação entre nós e Deus devido ao pecado. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus foi morto ali na cruz, o véu rasgou do templo, da arca da aliança e do povo. Havia uma separação. Havia ali um véu que dizia que não poderia avançar em direção a Deus por causa do pecado. Mas o próprio Deus providenciou o sacrifício perfeito e o véu foi rasgado de cima a embaixo para aqueles que crê naquele sacrifício, que Cristo Jesus pudesse se aproximar no santo lugar, que é a presença do Pai. Então, se você ainda não confessou Jesus Cristo de Nazaré, é necessário para que você possa se aproximar de Deus e principalmente aproximar da sua salvação eterna, porque não há salvação sem Cristo Jesus. Deus, a gente vai acompanhando e lendo a palavra de Deus, Deus trabalha com filhos, porque os filhos, o desejo de Deus não é um filho na questão só biológica, como a gente vemos, pais que não amam os filhos, filhos que não amam seus pais, que não honram, família longe. A gente vai ver todo o contexto da palavra de Deus. Deus é um Deus de família, Deus é um Deus de aproximação. A gente vê um filho que sai para longe, como Jacó, depois Deus manda ele retornar para a casa do seu pai. A gente vê um filho ali, como José, que saiu para o Egito, mas depois deu direção a toda a sua família para ali, porque Deus é um Deus de família. Deus é um Deus de pais e filhos. Em Malaquias, no capítulo 4, nos últimos 2 versos, a palavra de Deus diz que Deus enviaria o anjo do Senhor e ele converteria o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que Deus não venha e fera a terra com maldição. Deus ama filhos. Filhos o quê? Obedientes. Filhos que sabem que tem uma herança, filhos que sabem que tem um propósito, que tem uma lavoura, o seu pai. A diferença de um servo que
que está colaborando, que está trabalhando num serviço, o comprometimento dele é só de realizar aquela parte do serviço. Mas o filho, ele se preocupa no todo, ele preocupa nos resultados, ele quer crescer porque ali é do pai dele. E assim é eu e você. Deus quer que a gente se sente pertencente à obra de Deus, que nos sentimos filhos de Deus e que trabalhamos na sua obra e colhemos os frutos e junto regozijemos, porque a palavra de Deus diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então Deus te chama nessa manhã para ser filho. Às vezes você pode ser até um filho, mas não tem assumido a posição de filho, de trabalhar na obra de Deus, de fazer a vontade de Deus. Então, se você entendeu essa palavra, eita glória, hein? Não entregou sua vida para Jesus nessa manhã? Entrega a sua vida para Jesus, para que você possa se tornar um filho de Deus. E você que é filho de Deus, ô glória, hein? Você pode assumir a sua posição, a sua paternidade e exercer o seu ofício em Cristo Jesus, para que o Pai tenha vários outros filhos, possa se tornar vários outros filhos de Deus e ter a herança, que tenha o direito de morar no céu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar apresentando nosso dia de terça-feira em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesta manhã, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Obrigado por Cristo Jesus, através do sacrifício na cruz, nos tornar filhos de Deus. Aleluia, Pai. Nos trazer de volta para os teus braços, nos trazer de volta para a tua casa, nos trazer de volta para os teus atos, Pai, para a tua presença. Abençoa cada um que me ouve, Pai. Aquele que está entregando a sua vida a Jesus, Pai, que está confessando o Senhor Jesus, às vezes pela primeira vez, que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida, que o Senhor possa abençoar ele e a sua casa, que o fogo do teu Espírito Santo possa queimar e testificar que ele é um filho de Deus, Pai, em nome de Jesus. E aqueles, Papai amado, que um dia aceitaram o Senhor, mas estão estacionados, está como servos, Pai, que não está preocupado com a obra do Pai, simplesmente fazer alguns papéis e pronto, mas que o Senhor possa gerar, Pai, paternidade nele, Pai. Que possa gerar, Papai amado, a filiação, que possa gerar o propósito na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome do Senhor Jesus. A Senhora apresenta nossos dias diante do Senhor e abençoa cada um que me ouve. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e a paz.